Salve! Eu sou o Pita e nesse vídeo você vai aprender o que são classes e ordens dos números. Bora! Classes e ordens são nomenclaturas, são nomes que a gente dá para as estruturas de um número, dependendo do tamanho dele e de como e onde os algarismos estão posicionados. Se você não sabe o que são algarismos, clica no card aqui em cima que você vai ser direcionado para um vídeo que eu explico melhor. Então, assim como no português, a gente consegue dividir os elementos de uma frase em sujeito e predicado, na matemática a gente também consegue dividir um número em suas estruturas. E a melhor forma da gente aprender isso é visualizando, mas antes a gente tem que aprender essas três palavras: unidade, dezena e centena. Uma unidade equivale a uma unidade. Como assim? Uma unidade vale 1. Então, se eu tenho 4 unidades, eu tenho 4 vezes o número 1, que é igual a 4 unidades. Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, se eu tenho 5 dezenas, eu faço 5 vezes 10 e encontro 50 unidades. Uma centena equivale a 100 unidades. Então, se eu tenho 9 centenas, eu faço 9 vezes 100 e eu vou ter 900 unidades. O segredo é pensar o seguinte: se eu tenho tantas unidades, eu faço tanto vezes 1. Se eu tenho tantas dezenas, eu faço tanto vezes 10. E se eu tenho tantas centenas, eu faço tanto vezes 100. Agora que a gente sabe o que é unidade, o que é dezena e o que é centena, vamos aprender primeiro o que é ordem. Eu coloquei aqui um número, 598. Para a gente estudar as ordens desse número, a gente vai sempre ler ele da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, ó. E a gente já sabe que para formar esse número a gente utilizou 3 algarismos, certo? O 5, o 9 e o 8. Mas agora esses algarismos vão ter uma representatividade. Ou seja, lendo nesse sentido, o 8 vai representar as unidades, o 9 vai representar as dezenas e o 5 vai representar as centenas. Por isso, esse número aqui tem 3 ordens, sendo que a primeira delas é a unidade, primeira ordem, a segunda a dezena, segunda ordem, e a terceira a centena, terceira ordem. E ainda falando sobre o 598, olha que interessante. O 8 está na ordem das unidades. Para a gente saber quantas unidades a gente tem aqui, a gente faz 8 vezes 1, que é igual a 8. O 9 está na ordem das dezenas. E para a gente saber quantas unidades a gente tem em 9 dezenas, a gente faz 9 vezes 10. E a gente chega a 90 unidades. Já o 5, ele está na ordem das centenas. Então, para a gente saber quantas unidades a gente tem aqui, a gente faz 5 vezes 100, que dá 500. Ou seja, esse 9 que está aqui, ele não vale só 9, ele vale 90. E o 5, ele não vale 5, ele vale 500, exatamente por conta da posição em que eles se encontram. Um representa as dezenas e o outro representa as centenas. E mais interessante que isso ainda, se a gente somar esses números, 8 mais 90 mais 500, a gente vai chegar em 598, que é o número que a gente está estudando. Pode ainda não ter ficado muito claro, então para a gente entender melhor, a gente vai entender agora o que é classe, e você vai perceber que está tudo conectado. Não é para assustar, a gente vai ver tudo isso aqui com calma. Primeiro, dá uma olhada nesse número que eu coloquei aqui, 1 trilhão, ele é um número muito grande. Agora, olha aqui o que está em vermelho. Eu coloquei aqui nesse número já as ordens dele, da primeira até a 13ª, ou seja, é um número que tem 13 ordens. Ele é formado por 13 algarismos, certo? Agora vamos olhar aqui em cima, no que está de verde. Vamos falar da classe. Também lendo da direita para a esquerda, a gente tem unidade simples, milhar, milhão. As unidades simples é onde estava o nosso 598.
ele é um número de uma classe só. E conforme esse número vai crescendo, ele vai tendo mais classes. Nesse caso aqui, 1 trilhão, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 classes. Percebe também que cada uma das classes possui suas próprias unidades, dezenas e centenas. O que acontece é que a nomenclatura muda um pouco. Das unidades simples, a gente já viu, é unidade, dezena e centena. Aqui no milhar, a gente tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. No milhão, a gente tem unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim por diante. Então, cada classe possui exatamente 3 ordens das unidades, das dezenas e das centenas. E aí, deu para entender? Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos rapidão para a gente fixar tudo isso. 1652. Lendo sempre da direita para a esquerda. A gente tem então 4 ordens, porque são 4 algarismos. Então, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Primeira, segunda, terceira e quarta ordem. E quanto às classes? A gente sabe que a cada 3 ordens a gente tem uma classe. Então, a primeira classe está aqui, unidade simples. E a segunda classe está aqui, milhar. Ou seja, são 2 classes e 4 ordens. E agora esse número grande e feio aqui. A gente não vai nem ler ele agora. A gente só vai fazer igual a gente fez no anterior. Então vamos lá. Quantas ordens ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 algarismos. Então ele tem 9 ordens, certo? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Da primeira até a 9ª ordem, certo? E quantas classes? A gente sabe que as classes englobam 3 ordens. Então, aqui a gente tem uma classe das unidades simples. Aqui a gente tem mais uma classe, classe do milhar. E aqui a gente tem outra classe, a classe do milhão, certo? Agora percebam, quantas ordens e quantas classes esse número tem? Ele tem 9 ordens, e 1, 2, 3 classes. Não é difícil. Mas uma coisa interessante que eu queria falar aqui é o seguinte. Quando eu abri essa página aqui, foi difícil de identificar quantas ordens esse número tinha, quantas classes. Por isso que os números vêm acompanhados daqueles pontinhos, exatamente para separar as classes e ter uma melhor identificação tanto delas quanto das ordens. E, além disso, a leitura também é influenciada pelas classes. Como que a gente lê esse número? 763.234.091. E aí, tudo tranquilo? O mais importante é a gente entender o posicionamento de cada algarismo dentro de um número e o que isso traz para a gente de diferente. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixe de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal e até a próxima.